para a gestão do projeto. E a Cris, ao final, trouxe a parte mais prática, né, Cris, do GDSM, fazendo uma simulação aqui junto, preenchendo juntos. Então, como é que fica esse quadro de gestão do projeto agora, né? Então, aquele quadro que era o que importa para você, com os post-its, com a fase do Pareto, hoje ele toma uma nova forma, uma nova cara, essa é a proposta, para que ele traga outras informações do projeto na fase que estamos, tá? Então, foi isso que a gente trabalhou na última CIV. E como ações, pessoal, nesse intervalo de tempo, né, a gente pediu para que vocês continuassem estimulando as inscrições nos grupos de trabalho, quem estava um pouco mais avançado, né, que realmente realizasse, acompanhasse a primeira reunião dos grupos de trabalho e se dedicassem nesse tempo aí, né, que rolou nesse intervalo, no primeiro portfólio que foi entregue, então, por vocês, tá? Aqui do lado direito, pessoal, a gente relembra um pouquinho para reforçar a importância de colocar lá no Trello, na nossa plataforma oficial de comunicação, não esquecer de preencher, ou seja, dar um check lá nas etapas que vocês já foram cumprindo, né? Mais embaixo aqui do lado esquerdo, pessoal, em documentos gerais, a gente lembra que lá no Trello foi colocado um documento que tem muita relação com o momento que vocês estão vivenciando agora, que é um material sobre GDSM, um material de apoio para vocês implementarem esse quadro, implementarem também uma rotina, né, com este quadro de gestão do projeto, tá? E a outra dica que fica aqui é para quem não pôde assistir a sessão de trabalho, né, a sessão de trabalho número 3, que o tema central aí dessa sessão foi o PDSA, ou seja, né, o motor aí, o coração do projeto que os grupos de trabalho vão se debruçar nessa ferramenta do PDSA para fazer as ideias de mudanças, melhorias acontecerem, tá? Então, quem perdeu a sessão de trabalho número 3, fica aqui a nossa sugestão para lá no Trello acompanhar a gravação dessa sessão de trabalho, tá bom? Pode passar, por favor, Tainá? E aqui, pessoal, a gente vai olhar, então, para a nossa jornada, né, do Trabalho com Alegria, destacando aqui em amarelo, então, as etapas que a gente sabe que estamos nesse momento, né? Não é uma etapa só, a gente sabe que tem instituições que estão em momentos diferentes e está tudo bem, né? Então, qual é a fase que a gente entende que está no projeto agora, né? Instituições trabalhando nas inscrições dos grupos de trabalho, certo? Tem instituições que já fizeram, né? Estão fazendo aí a primeira reunião do grupo de trabalho. A gente teve a alegria de receber um vídeo, né? Hoje no grupo do WhatsApp. Então, tem grupo de trabalho que está com toda a energia aí, e isso contagia bastante, né? Então, o poder compartilhar essa experiência lá no grupo WhatsApp tem sido muito legal. E tem, né? Como a última CIV a gente falou de GDSM, desse quadro de gestão, a gente fica aí aguardando novidades para que vocês nos contem, né, como tem sido a implantação aí do GDSM, ou seja, implantando o quadro de gestão aí, mudando a cara do quadro de vocês aí na instituição, tá bom? E, por fim, pessoal, como revisão, né, a gente diz que sempre, né, vale a pena reforçar, pode passar, Tainá, isso, para a gente olhar para o nosso diagrama direcionador, né? Essa é uma forma da gente nunca perder, ou seja, ou reforçar o norte, né? O porquê desse projeto, para a gente olhar lá para o objetivo, né? Que é a primeira coluna que está lá. Por que que a gente está aqui? Esse é o compromisso, né? De aumentar a alegria, a gente olhar para o objetivo principal do projeto, a gente olhar para os direcionadores primários, ou seja, que estão nos direcionando para chegar nesse objetivo, e, por fim, na parte direita do diagrama, as ideias de mudança que a gente tem praticado e implementado aí junto com vocês. E em amarelo, pessoal, é o que está carregando, ou seja, é o que a gente está caminhando aí durante o projeto. Então, é uma maneira diferente de olhar, né, o caminhar do projeto, fazendo relação com essa teoria, com esses pilares que são tão importantes conceitualmente, né, desse projeto, tá bom? Então, eu termino por aqui a revisão e passo a bola para a Viviane e para a Natália, que vão tocar aí a parte de cocriação e codesenho. Obrigada, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. O que a gente quer compartilhar um pouco agora é uma experiência de um trabalho, de um PDSA, de um grupo de trabalho que a gente experimentou aqui na nossa unidade, em que a gente fez muito esse processo de cocriação e codesenho,
para que a nossa melhoria, então, fosse assertiva, fosse eficiente, né, tivesse significado para toda a equipe. Se você quiser passar, tá, por favor. Lembrando o que é a cocriação, né? Então, é um processo de criação em que a gente tem várias pessoas que estão juntas, que estão... acho que acabou pulando, mas não tem problema. Que estão juntas, que pensam juntas, independente da sua hierarquia, independente de quem sejam. Então, quando a gente está falando da composição do grupo de trabalho, a gente espera que esse grupo ele seja heterogêneo, que a gente tenha diversas pessoas das equipes, e independente da sua, se é gestão, se é a ponta, e também da categoria, né? A gente sempre espera que esse grupo seja composto por uma equipe bem plural, para que as reflexões elas sejam mais assertivas para todo mundo. E nosso compartilhamento, né, de ação, de cocriação e codesenho é sobre a escala 12x36 para a enfermagem, que foi um impedimento para a alegria que apareceu na nossa equipe na época em que a gente fez todo esse processo, né, que vocês fizeram, do agrupamento por afinidades, o Pareto e formação dos grupos de trabalho. Um dos nossos grupos era o grupo Escala, em que tinham algumas demandas, mas o campeão de manifestação era sobre a escala 12x36 para a enfermagem, porque na época a gente trabalhava uma escala 6x1. Então o grupo se reuniu, né, e decidiram que esse seria o primeiro tema a ser trabalhado para esta equipe. Aí eu e a Vivi, a gente vai batendo essa bola aqui, tá? Complementando. Só para complementar, então, que a Nath está trazendo, a gente resolveu fazer nesse formato com vocês, porque é um relato de experiência lá da unidade piloto, lá em 2018, quando a gente estava experimentando o método, e foi uma coisa que super deu certo. Então, por isso a gente achou que ia ser uma maneira mais fácil da gente passar para vocês como que é essa questão do codesenho, da cocriação. Então, esse grupo de trabalho, ele pegou esses post-its, tinha uma série de post-its do grupo Scala, né? Só que esse grupo pegou esse grupo de post-its 12x36 e falou: o que faremos com esse? Era uma batelada de post-it. O que a gente vai fazer com isso? Então, a primeira coisa que o grupo pensou foi: tá, não sabemos quem são essas pessoas que colocaram esses post-its, vamos investigar primeiro se isso é unânime na equipe. Então, foi feita uma pesquisa com toda a equipe de enfermagem da unidade, né? É uma unidade grande, são 150 colaboradores da enfermagem. Foi feita essa pesquisa para saber se as pessoas desejavam o 12x36. Aí, nessa pesquisa, saiu cerca de 70% a 80% de sim, desejamos o 12x36. Na sequência, foi sentado, o grupo sentou e foi fazer um brainstorming. Tá, a gente sabe que o pessoal quer, como que a gente vai fazer essa proposta para coordenação? Porque é assim que a gente entende, que lá o pessoal vai começar a trabalhar ali no grupo, lá no grupinho de trabalho lá, para depois apresentar para a coordenação. Se tem dúvida, puxa a coordenação junto na reunião, que aí já otimiza também, que é uma das coisas que a gente também indica, né, que seja feito. Aí, nessa reunião, o pessoal começou a classificar em prós e contras. Então, tá, 12x36. É legal por quê? Aí começaram a trazer. É legal porque eu vou ter mais tempo na minha casa, eu moro muito longe, gasto muito tempo todos os dias para me deslocar até a instituição, então eu vou fazer isso menos vezes no mês, eu vou criar mais vínculo, que aí o pessoal começou a fazer predições. A gente vai criar mais vínculo com o paciente? Vamos criar mais vínculo com o paciente? A gente vai ver, vamos ver. A gente vai ter menos troca de informação, tem menos plantões, então a gente troca menos informação, tem menos risco de perder informação nesse trâmite, então a gente vai ver. Tá, e os contras? Vamos lá, a gente vai ficar mais cansado, o fim do plantão vai render menos,
Tem as questões, questões de horário de almoço, como que a gente vai fazer isso. Então, assim, foram feitos ali, né? Complementa aí, né? Até evento adverso, a gente pensou, né? Será que a gente vai errar mais no cuidado ao paciente? Se a gente está, então, trabalhava 6 horas e agora trabalha 12, será que a gente vai cair a nossa qualidade? E até muitas dúvidas técnicas, né? De como fazer essa escala. A gente pode transicionar para essa escala 12/36 direto, né? Então a equipe perguntava, mas será que para o RH está tudo bem? Eu não sei. Aí uma pessoa ficou responsável em perguntar para o RH. Colocar a folga. A gente sabia de trás para frente onde as folgas 6x1 elas eram, né, como elas eram colocadas, como a gente equilibrava essa escala. E a 12/36, essa folga vai onde? Sábado, domingo, feriado, durante a semana? A gente não sabia responder, e mesmo que o gestor soubesse naquele momento, a ideia é que a gente da equipe que buscasse essa resposta, que fosse na legislação, ou que falasse, às vezes o RH já sabia, ou se quisesse falar com outro tipo de órgão e entender, ir para o Google e buscar a informação que a gente tinha. Então, tudo isso, obviamente, que não foi em um encontro só, e às vezes a gente sentava, vinha uma dúvida, aí marcava um tempo para buscar essa resposta, sentava de novo, para que a gente tivesse todas as informações na mão, para que a gente pudesse, então, ter o mínimo de clareza de como começar, né? E esses prós e contras foram muito importantes para a gente saber o que a gente ia esperar quando a gente fosse pilotar a escala, né? O que a gente achava que ia dar certo, o que a gente achava que ia dar errado, e a gente acabou fazendo dessa forma mais empírica, mas depois, né, a Vi, que já era líder, agora coordenadora da área, colocou tudo isso numa matriz SWOT, para que tivesse também mais dados, né, um pouco mais ferramenta para compor esse teste, esse projeto da escala. E aí a gente começou a esboçar a escala, né, Vi, com esse número de pessoas que queriam e não queriam. É uma equipe grandona, e aí, quantas pessoas começam a pilotar a escala, né? E aí a gente pensou, né, dentro da metodologia, vamos começar pequeno, então a gente escolheu, dentro daquela, tinha um monte de gente querendo, então eu lembro que a gente falou, vamos pegar o pessoal ponta firme, que a gente precisa ver se esse negócio dá certo. Aí pegamos 10 técnicos de enfermagem, 5 da manhã, 5 da tarde, e um enfermeiro da manhã, um enfermeiro da tarde, fizemos uma equipe que ficou responsável por uma ala, que é uma das nossas maiores alas aqui, e aí a gente, junto com essa equipe, fez teste de escala. Vamos lá, gente, essa escala dá certo? E aí botar lápis, borracha, a escala eu lembro que era o mês de novembro de 2018, isso aí era um mês que tinha um monte de folga, então era bem complicado de fazer. A gente fez 3 modelos, fizemos 3 modelos, e fomos até a coordenadora, que estava, claro, participando, acompanhando de longe, deixando a gente trabalhar, e a gente foi com as nossas predições do que a gente achava que ia dar certo, achava que ia dar errado, que talvez não funcionasse, e com as pessoas e 3 escalas prontas, contamos ali tudo junto, escolhemos uma. Então tá, novembro a gente vai testar, isso era outubro, né? Finzinho de outubro. E aí a gente começou a testar, fizemos primeiro com essa pequena equipe, e aí a gente se comprometeu também, acho que a Nath lembra muito bem disso, a pesquisar, porque uma das preocupações que a gente não tinha levantado e que a coordenação trouxe e o paciente? Vocês pensaram em como que o paciente, o que ele vai pensar dessa transição? Um paciente que está acostumado de um jeito, e aí a gente vai apresentar um outro modelo assim de repente? Não, a gente não pensou, mas a gente se compromete daqui uma semana a perguntar para os pacientes. Então a gente começou a testar, e aí a gente fez uma enquetezinha, entrou nos quartos desses pacientes que participaram dessa transição, que ficaram uma semana, eles estavam com um turno de 6 horas, e na outra semana eles estavam com um turno de 12. E aí a gente achou que ia ter crítica, mas a nossa surpresa foi que os pacientes gostaram, e aí eles começaram a trazer os apontamentos dele.
nós fazemos mais vínculo com as pessoas, as informações se perdem com menor frequência, porque tem menos troca de plantão. A gente se preocupou muito com o horário de almoço para não ficar descoberto. O senhor sente que de tal a tal horário está ficando... Não sinto, eu chamo, as pessoas me atendem. Então, para o paciente deu certo, então a gente terminou o mês dando certo, então tá bom, vamos continuar. E aí a gente foi continuando. Em dezembro, nós fizemos uma pesquisa de satisfação com os colaboradores, para eles preencherem e falarem o que foi legal, que tinha 2 campos abertos, que eram sugestões e o que você acha que tem que servir de critério para essas pessoas virem para o 12x36, porque a equipe também construiu critérios para vir e para permanecer, porque o absenteísmo era uma questão complexa, porque uma pessoa que falta 12 horas é diferente de uma pessoa faltar 6 horas, então era uma pessoa que não podia ser absenteísta, tem uma série de critérios que o pessoal trouxe, e aí a gente... Foi muito legal, porque foi feita uma construção ali de um novo modelo de trabalho, foi feito pela equipe, aprovado pela gestão, e o que foi mais legal ainda é que isso, a gente permaneceu na unidade, a gente foi ampliando, as pessoas foram pedindo para entrar, foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente ainda faz híbrido, eu tenho uma porção bem pequenininha da equipe que não quer ir para o 12x36, mas a gente consegue atender essas pessoas também. E o que é legal é que a gente conseguiu expandir, né, Nath? Quer falar um pouquinho? Isso, acho que foi, e essa programação dessa expansão, ela foi feita mês a mês, né, de acordo com as experiências que a gente estava vivendo, né, e acho que acabou sendo até um momento crítico, porque escala de fim de ano todo mundo sabe o quão desafiadora é para ser feita, e a gente acabou pilotando em novembro, e dezembro um piloto um pouco mais expandido, e então deu para sentir muito bem o impacto dessa escala, né? E eu acho que o bacana da cocriação é que as preocupações, elas são genuínas de todo mundo, mas elas atingem níveis e expectativas diferentes, né? Então, por exemplo, a equipe ficou muito feliz quando viu que a maioria das pessoas queriam 12x36, porque validava o impedimento que veio no quadro. Mas não considerou, por exemplo, as outras pessoas que não responderam. O que a gente vai fazer com essas outras pessoas? A gente vai obrigá-las a trabalhar em 12x36 também? Aí não seria justo com a equipe, né? Então, a gestão, na época, falou, mas a gestão que levantou essa questão, o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente não pode obrigar. Então, no momento, todo mundo entre aspas, obrigado a trabalhar 6x1, que era uma cultura, e agora a gente vai transicionar para o outro lado, vai ser igual, não vai ser uma construção coletiva. Então, essas preocupações, elas vão vindo juntas, a cada momento que a gente senta e a gente discute, a gente vai imputando novas reflexões que vão ajudando na construção do piloto. E o que teve hoje, né, o que tem hoje é essa escala híbrida, que às vezes tem um pouquinho mais de gente no 12x36, às vezes mexe um pouquinho, aumenta quem está no 6x1, até porque a vida das pessoas, elas são cíclicas, né, às vezes outras pessoas vão estudar, ou elas acabam indo para uma outra atividade profissional e não conseguem mais estar nesse horário. Então, mês a mês, essa conta de quantas pessoas vão estar em cada turno é feita pela equipe, mais pela gestão agora, que faz a gestão da escala, mas a construção da escala ela ainda é coletiva, então as pessoas negociam a própria folga entre si no turno, então você tem 2 pessoas competindo pela mesma folga, elas negociam entre elas quem poderia ter mais prioridade aquele mês, porque é um compromisso muito importante. Então, a intervenção da gestão hoje sobre isso, né, que no caso é a Vivi, é bem menor do que era antes, porque as pessoas aprenderam
como a escala se comporta, a importância de ter um número mínimo de colaboradores trabalhando para cuidar dos pacientes, e o acompanhamento da criticidade dos pacientes ajuda nisso, porque consegue entender por que as pessoas podem folgar mais, podem folgar menos. Então, todos esses desdobramentos, eles são importantes. E as outras medições que a gente foi medindo ao longo prazo, porque não era tão fácil assim, como, por exemplo, o número de eventos adversos, a gente tudo foi compartilhando com esse grupo de trabalho escala, né, para eles saberem o impacto a longo prazo dessa transição que foi validando, foram validando as predições que foram feitas no começo, né, algumas foram mais rápidas, como essas pesquisas de satisfação do paciente e da equipe também, mas outras a gente foi tendo certeza ao longo do tempo com a escala, né. E além da redução, e a gente percebeu com o tempo isso, a gente reduziu eventos adversos, a gente reduziu por um tempo até antes da pandemia o absenteísmo também. Aí a pandemia atropelou nosso absenteísmo, acho que isso aconteceu com todo mundo, né? E hoje o grupo ele está ativo, então assim, eu como gestora hoje, quando eu tenho alguma demanda, eu seguro aqui em mim o ver e agir, né? A gente não pode, então eu jogo, quando se é demanda do time escala, eu jogo lá para o time escala. Um exemplo foi, gente, vamos rever as regras para a folga de fim de ano. Eu jogo para o time revisa, ajusta, me apresenta, e a gente mantém essa cocriação. Aí a gente divulga para a equipe toda, pede validação da equipe toda, e aí isso vai se perpetuando, e um pouco complementando do que a Nath falou, isso, acaba ficando mais moroso, talvez, o processo decisório, mas muito mais assertivo, porque a equipe, você tá baseando a sua decisão numa necessidade da equipe, numa necessidade da maioria, que não é 100%, né, da equipe, mas é daquela maioria, e as pessoas participando, fazendo essa criação junto, faz sentido para elas entendem o porquê não, porque elas foram buscar o porquê não, ou porquê dá, ou talvez depois de... elas estão trazendo essas respostas, então não tem tantos questionamentos. Quando tem questionamento, a própria equipe já dá conta ali de se organizar e falar, não, a gente já discutiu isso não dá agora, vamos tentar mais para frente. Isso a gente mantém, né? Mantém a cocriação, o codesenho e faz as coisas funcionarem assim. Acho que não sei, a gente escolheu, né, Nath, fazer assim nesse modelo. Acho que eu acho que todo mundo sente um pouco como que é que a gente faz essa tal dessa cocriação, mas não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, é você trabalhar junto, são várias cabeças, várias pessoas, e trabalhar junto com a equipe, estar disponível para a equipe. Eu acho que o que a gente também muitas vezes, né, faz nisso, que às vezes parece também coisas muito grandonas, mas abrindo esses espaços, né? Então, para a equipe, quando a gente trouxe a ideia de vamos perguntar para o time de RH como funciona, a equipe falou assim, mas eu vou mandar e-mail para o RH? Se alguém quisesse mandar, estava tudo bem também, mas se isso fosse uma demanda para a equipe, aí a Vivi mandava, por exemplo, e marcava um horário e a gente conversava todo mundo junto, mas deixava muito em aberto, assim, a gente mapeava as atividades que a gente precisava fazer e quem ia fazer. Quem tivesse mais tranquilidade, mais segurança para fazer uma ação fazia, se não ia para outra, mas ia abrindo esses espaços, essas oportunidades da gente conversar. E essa, né, para a gente, e neste tema em si, deu super certo, né? Tem unidades, colegas nossas, que tentaram, mas o momento da unidade não foi propício. Então, tiveram outros resultados, tiveram predições que não conseguiram ser positivas. E deixaram o sistema no stand-by para revisitar daqui a pouco. Então, mas o importante é que todas esses testes, eles foram discutidos, eles foram amadurecidos com o time, né, com a equipe que estivesse vivendo, e com a gestão local que apoia, né? Assim como a gente teve times que têm
fluxos de trabalho, demandas muito heterogêneas, que para um time específico deu certo e para outros precisou adaptar um pouquinho, que são os planos B e plano C, que a gente também espera que vão sair dos nossos PDSAs, porque às vezes a gente não consegue enxergar a ideia inicial como uma melhoria, né? Mas essa é importante, acho que essa é o mais importante da cocriação, né? O quanto a gente consegue trazer várias ideias, refletir sobre elas, testar e amadurecer junto, né? E refletir junto o que deu certo e o que não deu. Acho que era isso, gente, que a gente queria contar um pouquinho. Não sei se tem alguém que quer complementar com outras reflexões ou perguntar alguma coisa. Muito obrigada pelo compartilhamento. Foi assim incrível ouvir a tua perspectiva e tudo que vocês fizeram. Agora, até por questão de tempo, alguém queria falar alguma coisa? Cris? Ou eu posso dar continuidade à nossa sessão? Pode, a gente deixa o chat livre, né? Quem quiser fazer pergunta, se esse problema, né, escala surgiu aí nos impedimentos de vocês, né, fiquem à vontade depois. E sobre, obviamente, cocriação, né? E codesenho. Mas tá, eu posso apresentar a Letícia? Claro, por favor. Pessoal, então hoje a gente tem uma convidada especial que é a Letícia. A Letícia é do UGOL. O UGOL é o Hospital Estadual de Urgências da região noroeste de Goiânia. E eles participaram com a gente dessa primeira fase do Reconectar. Foi um hospital que trouxe vários conhecimentos, né, nos auxiliou e caminhou na trilha do projeto. Tá baixo, gente, eu estou vendo aqui agora. Meu som está muito baixo para vocês? Para mim tá bom, Cris. Tá bom? Beleza, eu vou aproximar de todo jeito. H75. Então, eu queria dar a palavra para a Letícia, vou pedir ela para se apresentar, e ela vai trazer um pouco dessa experiência que eles tiveram durante o ano que participaram conosco, né, do Reconectar. Letícia. Boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam? Escutamos bem. Então, tá certo. Então, meu nome é Letícia, eu faço parte, né, do time de colaboradores aqui do hospital em Goiânia. É um hospital com 518 leitos de urgência e emergência, e a gente teve o privilégio de estar participando no último ano, junto com o time, os grandes mestres, né, aí do HCL, a Cristina, para estar nos conduzindo e apresentando esse projeto Reconectar. Atualmente eu estou na supervisão aqui do Serviço de Atenção Domiciliar, e na oportunidade no projeto eu fui a líder do projeto, e responsável por um grupo de melhorias, então um grupo de trabalho. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, enfim, a gente preparou uma apresentação, eu vou estar à disposição aqui para esclarecimentos. Pode ir, não sei se é a Cristiana que está passando. Então, a gente criou uma logo, né, para o Reconectar aqui, para chamar a atenção das equipes, né? Então, pode passar, por favor. Então, é só a nossa estrutura de leitos. Nós temos um corpo de profissionais extenso, nós temos 2.000 colaboradores de vínculo direto e mais de 4.000 de vínculo indireto, então profissionais terceiros. Então, a gente também teve que lidar na unidade piloto com esses dois cenários. Pode passar. É uma unidade totalmente SUS. Nosso planejamento estratégico, aqui eu só trago para vocês que o nosso propósito é cuidar de vidas. E aí, o Reconectar, ele traz um olhar para a gente cuidar de quem cuida, né? E as pessoas estão cuidando de vidas. Pode passar. Nós fomos recentemente acreditados com excelência, né, pela Fundação Vanzolini, na ONA, e agora, em janeiro, a gente vai passar pela visita de manutenção. Pode passar, por favor. Esse é o nosso grupo de melhoria, então, ele é formado por 12 profissionais, e aí, de diferentes áreas, né? Então, a gente tinha gerente de RH, gerente de enfermagem, analista de projetos, da multi, da qualidade,
e referências, supervisores. Então, a gente buscou diferentes áreas para a gente ter como um braço mesmo, e até profissionais que tinham certa ascendência dentre os outros colaboradores, para que possa, pelo menos esse primeiro momento, o terreno ser um pouco mais fértil mesmo, né? Para disseminar e convocar essas pessoas, engajá-las para participar. Pode passar? Então, nosso objetivo inicial era aumentar a percepção de participação em decisões locais que afetam o trabalho, de valor e significado na unidade, tendo como alvo melhorar a resiliência da força de trabalho assistencial diário. Nós escolhemos a clínica de ortopedia, a ala 2. Nessa clínica funcionam 30 leitos, com 62 profissionais atuantes. E esses 62 também foram divididos nos 3 grupos para a MZR, né, que é um formulário de perguntas, provavelmente vocês estão respondendo, né? E aí, o grupo de melhoria, que eram aquelas 12 pessoas, a gente se organizou para dividir as atividades, né? Organização dos grupos, organização do quadro de DCM, que eu vou estar falando, e a gente estabeleceu rotinas desde o início do projeto para o grupo de melhoria. Então, toda semana, inicialmente, o grupo de melhoria se reunia, tinha uma agenda fechada, com 1 hora de prazo, 30 minutos, para estar falando como que está o andamento do projeto. E, mensalmente, a gente se reunia para elaborar o relatório e preencher os indicadores também. Então, era tudo muito junto, ninguém soltava a mão de ninguém, digamos assim. Pode passar? Então, a gente começou, né, com o quadro, a gente colocou uma lousa branca, colocou o que importa para você, e a gente dividiu o quadro em 2 partes. O que te fazia feliz no trabalho, o que te importava, e a outra parte, quais que eram os obstáculos. Apresentamos para a equipe, para os 62 profissionais, em todos os turnos, manhã, tarde e noite, e a gente teve pouca adesão dos post-its. E aí a gente começou a fazer pequenos grupos com uma dinâmica que foi apresentada pelo grupo do HCL, de perguntar o que te gera alegria no trabalho e o que impede de você ser feliz no trabalho. E era uma conversa, né? De pequenas rodas com 10, 15 pessoas. E aí a gente fazia essa pergunta e as pessoas iam falando, às vezes timidamente. E essas respostas a gente estimulava, falou, olha, tá vendo? Isso você pode escrever no post-it, põe no post-it, aproveita agora, vai colocando, alimentando o quadro, estimulando esse processo com a equipe. E foi muito legal, porque a gente via, por exemplo, psicólogo que falava, eu fico muito feliz quando eu chego no leito e o paciente está bem posicionado. E a gente falava, como assim? Sabe, qual que é essa correlação da psicologia com o paciente estar bem posicionado? Isso não é da física. E a gente perguntava, por quê? Não, é porque aí eu não preciso demandar com outra equipe, e aí o paciente bem posicionado, ele está mais disposto para conversar comigo, para eu efetivar meu trabalho. Então, você vai ver o quanto que as coisas iam casando. E aí, nesses pequenos grupos, eles falando essas dores, o que ficava triste, falavam, nossa, eu chego aqui com a energia lá em cima. E aí, quando eu chego aqui no posto, a minha supervisora fala, não, você vai ter que ir para outro lugar. Então, a minha carga de energia já diminui. Então, isso a gente foi falando para eles, escrevendo post-it. Vai escrevendo e vai colocando no quadro. Pode passar. E aí, a gente teve um número muito alto de post-its, eles se empolgaram, abraçaram a causa, e a gente dividiu em assuntos, né? Então, a gente separou em 7 grandes grupos, que falava de autonomia, processos, clima, propósito de trabalho, salários, e aí entrava essa questão das folgas de escala, a estrutura, e a gente dividiu em macroassuntos, nesses macroassuntos, e fez o Pareto. E a gente viu que, como se diz, né, a regra do 80/20. E aí, como a gente não tinha pernas, de fato, para fazer 7 grupos de trabalho, e a gente via que tinha tantas contribuições, a gente falou, vamos tentar alinhar os assuntos?
pegar clima de trabalho junto com autonomia, pegar a segurança física e juntar com outro grupo. Então, a gente foi compilando esses assuntos, porque eles até se complementavam, para a gente não deixar nenhum post-it de fora. E aí, pode passar? Pode passar. Volta, por favor. Uma vez. Isso. O que aconteceu? A gente pediu para eles se organizarem para trabalhar nesses 4 grupos de trabalho, para que eles propusessem ações. E aí, nós tivemos 3 voluntários. Dos 62 profissionais, 3 pessoas se inscreveram. Bateu o desespero, né? A gente falou, e agora? Não vai dar certo, não temos uma equipe. E aí, pode passar, a gente começou a ter outras estratégias. Então, a gente começou a definir um roteiro. Em uma das CIVs, a gente aprendeu o mapeamento sobre os colaboradores engajados, os colaboradores que poderiam pegar a nossa mão, abraçar o projeto, a gente precisa dessas pessoas. E a gente começou a chamá-los para rodas de conversa. Eram grupos pequenos, de 8 a 10 pessoas, e aí aquele grupo de melhoria inicial foi dividindo, porque é muito difícil a gente deixar a assistência, deixar as outras atividades. Então, a gente marcava, segunda-feira, das 7 às 8, a Letícia vai fazer o grupo, o Clisma vai fazer das 8 às 9, fulano vai fazer das 9 às 10, então era 1 hora por dia que a gente teria para falar com as pessoas e alcançar mais colaboradores. Então, a gente apresentou para eles, né, quais que eram os nossos 4 grupos, quais que eram os post-its que estavam nesse grupo, e foi sensibilizando para que eles se inscrevessem e participassem. Então, a gente pegou um post-it, por exemplo, que falava, eu não gosto do sapato que o SESMIT te dá, me aperta. Falei, gente, o que é a solução para esse post-it? Aí uma colaboradora virou e falou, gente, é porque o SESMIT não orienta, você tem que pedir um número a mais. Fica apertado, porque se você calça 35, você tem que pedir o 36. E aí eu falei, gente, olha só, então, sabe? Então foi muito questão de troca de ideias, e aí eles viram que as soluções, eles mesmos sabiam, eles tinham um problema, tinha a solução, e isso foi dando voz para que eles se inscrevessem. Podem passar? E com essas rodas de conversa, a gente teve 3 rodas, foram 3 dias de intensas rodas de conversa. Nós tivemos 99% de adesão dos colaboradores que a gente tinha convocado. A gente convocou, na época, 40 colaboradores. 38 quiseram participar. Então, sucesso, pode passar. Foram esses, a gente tinha 93 post-its, então 93 dores, que foram divididos em 4 grandes grupos. Então, a gente organizou clima, com segurança física e psicológica, estrutura, processos de autonomia e salários, e a quantidade de post-its que tinham em cada grupo de trabalho. Pode passar. E aí, deixamos expostos, né, no quadro para que eles se candidatassem, e a gente teve essa quantidade inicial de pessoas que se inscreveram. E foi bacana porque salários e benefícios, a gente tinha assistente social, tinha médico, tinha técnico de enfermagem, processo de autonomia, tinha nutricionista, então foi um rol de categorias profissionais presentes nos 4 grupos. Aqui está o inicial, o primeiro start das inscrições, a partir daquelas primeiras rodas de conversa. Depois que eles foram vendo o movimento, a folha para inscrição dos grupos de trabalho já não cabiam mais. Então, a gente foi vendo que lá no fim do túnel, a gente falou, tem uma luz, vai dar certo, o pessoal abraçou a ideia conosco. Pode passar. E aqui ele trouxe a evolução do nosso quadro, o que para você. Então, o primeiro quadro ali, de uma forma meio desorganizada, muitos post-its, os azuis embaixo que eram os obstáculos, de cima que eram o que gerava felicidade. E aí depois a gente dividiu, né, em categorias, e aí esse é o nosso último quadro. Se vocês verem aqui, a gente transformou o Pareto de uma forma mais lúdica, mais colorida para eles.
isso saltava aos olhos deles, chamava mais atenção, né? Então, nada mais é que essa estrutura que a gente fez é o Pareto, segregado, enfim. A gente deixou um espaço para meu propósito de estar aqui, porque a gente teve 24 post-its que falava só coisas boas, fala, nossa, eu não tenho nada para reclamar, eu adoro chegar no posto e ver a enfermeira sorrindo, eu adoro chegar, sair do trabalho, um paciente me agradeceu. Então, isso a gente via como o propósito de cuidar de vidas. Então, esses post-its, que não eram dores, a gente deixou ali para que a equipe, vez ou outra, né, ficasse relembrando aqui. Embaixo, a gente colocou aí a parte das inscrições. Então, debaixo aí do Pareto, então, lá tinha o nome do profissional, o setor, o turno que ele participava, a categoria. E em cima, a gente deixou um espaço para que eles colocassem as opiniões dele. Então, sua opinião nos importa, continue expressando nos post-its. Então, a gente já estava com 93 post-its para resolver, ainda deixamos um espaço aberto para as pessoas continuarem nesse movimento. E a todo momento, né, o quadro a gente colocava, sua participação é muito importante, enfim, pode passar. Isso, só para ficar mais visível mesmo para a gente. Bem colorido, a gente gosta disso. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, o que a gente começou a fazer? Os grupos de trabalho começaram a se reunir, então a gente pediu para que esses grupos organizassem uma reunião, principalmente inicialmente, né, ser semanal, e aí sempre tinha os 4 líderes. E aí esses 4 líderes, eles ficavam ali só para fomentar a discussão. Então, esse grupo, numa sexta-feira, 11 horas, de 11 a 11h30, pegava alguns post-its e ia lendo e traçando ideias, traçando soluções. Para que isso acontecesse, inicialmente, os grupos, eles ficavam muito tímidos. E aí a gente escutou de colaborador falando, olha, eu não quero falar, não quero me expressar, eu quero uma psicóloga, porque eu sei que tudo que eu falar vai ficar em sigilo profissional, eu não estou segura com vocês. Então, a gente teve esses percalços também. Então, e a gente foi traçando estratégias para que as pessoas ficassem mais seguras para falar conosco. Então, a primeira foi storytelling. Então, já que o grupo de trabalho ia se reunir para traçar as soluções, eles precisavam minimamente se conhecer. Então, eles traziam as ideias e aí eles falavam, olha, gente, às vezes vocês me veem chorando, tudo, mas é porque eu estou passando por isso, isso, isso lá em casa, eu separei do meu marido, eu não sei o quê. E aí eles foram trabalhando a empatia mesmo, conhecendo a pessoa por trás do crachá. Então, storytelling, a partir da primeira reunião, os grupos, a gente viu resultados melhores dos grupos, uma melhor liberdade para eles traçarem as propostas. Reestruturamos o nosso huddle diário. Então, a gente começou a trazer perguntas de o quanto você está se sentindo seguro fisicamente aqui hoje. Então, a gente começou quantos colaboradores, quantos pacientes estão agressivos hoje? Então, a gente começou a trazer esse tipo de pergunta para o huddle diário, porque além da gente ter o olhar para o paciente, a gente tinha um olhar para a equipe. Além dessas rodas de conversa, a gente fez um benchmark com o Hospital Socorrão, que também foi um dos hospitais participantes no projeto. Então, a gente, para entender como que eles estavam trabalhando lá, o que eles tinham de novas ideias, e foi muito gratificante, foi muito bom. Pode passar. No decorrer, a gente percebeu que os grupos, os líderes estavam com dificuldade, como que conduz esse time de intervenção. Então, a gente pegou uma apostila do Reconectar, mesmo que o Hospital Sírio tinha disponibilizado, a gente criou um manual para fomentar, para que os líderes estivessem mais apropriados. E aí essas reuniões foram acontecendo semanalmente, às vezes não tinha como ir para repouso, a gente ia no meio do posto mesmo, separava, sempre parava, falei, gente, 20 minutinhos, vamos pegar 3 post-its aqui e ver o que a gente consegue desdobrar. Pode passar. E aí a gente
criou, né? A gente viu que muitas dores, a própria instituição já tinha programas que trabalhavam isso, e só que não era disseminado. As pessoas não sabiam que tem um psicólogo de um programa, Dialoga Mais, porque eu posso conversar com ele em sigilo, essas coisas. E aí a gente fortaleceu, né, os formulários. A gente tinha uma dificuldade com os lanches da Copa, que eram subtraídos, e aí uma colaboradora trouxe a ideia de colocar um versinho, né? Favor não mexer na refeição alheia, a gula de agora pode tirar a única refeição de alguém. Para que não mexa em suas coisas, não mexa em nada de ninguém. E deu resultado. O aviso estava lá, e a equipe, a gente viu um decréscimo substancial de refeições que eram subtraídas. E aqui a gente um quadro magnético que a gente mandou fazer, colocou o nome dos 62 colaboradores, e eles colocavam como eles estavam se sentindo nas 5 emoções que a gente tem conforme, né, o estudo da psicologia. Então, o medo, a raiva, a alegria, o nojinho e a tristeza. E aí, timidamente, as pessoas colocavam os números, eles eram incentivados, no Hudl mesmo, eles já eram incentivados. Olha, fulano, você já colocou seu número, seu nome? E aí, nesse dia 25/10, estava todo mundo com raiva, e aí a gente começou a incentivar no Hudl, terminava o Hudl, que é diário, a gente falar, gente, vocês perguntaram para a fulana por que ela está com raiva? Por que ela está triste? Fulana, você quer compartilhar? E aí as pessoas foram se soltando, sabe? E aí nesse dia que estava com raiva, porque o sistema caiu, não tinha como evoluir, não tinha como pedir insumo, tudo, então estava um caos. E aí a gente ficou muito feliz das pessoas se sentirem seguras aos poucos de falar, olha, tô bravo mesmo, porque não tá legal o sistema. E foi isso, fica lá no posto. Pode passar, por favor. Aqui são algumas fotos. E aí, o que acontecia? A gente tinha essa questão de escala, folga, eles queriam muito. E tinha muita coisa que a gente não tinha uma solução de falar que as pessoas esperavam. A gente não tinha essa resposta de falar assim, olha, vamos mudar a sua escala de 12 por 36, porque não pode aqui no hospital. E a gente começou a traçar, esses são supervisores das áreas. Então, o grupo de salários e benefícios e processos, eles se uniram, começaram a convocar os supervisores, uma vez por semana, esse supervisor ia para lá, após o Hudl, que já está toda a equipe reunida, eles iam falar assim, gente, eu fui convidado pelo grupo de salários, eu estou falando aqui, a gestora do RH, que não é possível a escala de 12 por 36, por isso, isso. A gente tem uma lei trabalhista que tem a questão do conselho por causa das folgas, e aí a gente foi esclarecendo essas dúvidas e tirando essas fantasias que eles tinham. Vocês não fazem porque vocês não querem. Tudo muito bem respaldado, sabe? Então, dúvidas de processos, infrações que a gente não tinha como fugir muito, a gente foi trazendo supervisores para informar, para trazer um feedback estruturado para eles. E era o momento de tirar dúvidas, enfim. E aí, eles propuseram outra escala, a gente fez o teste, está rodando até hoje, há mais um ano. Então, vocês querem outra escala de trabalho para folgar assim? Queremos. Não, então traz a proposta. Eles traziam, a gente mediava com supervisores mesmo, e fazia essa devolutiva para a equipe. Pode passar. E aí entra o GDSM, que veio para nos organizar no monte dessas ações. Então, o GDSM, confesso que no início a gente falava, gente, isso não vai dar certo, socorro, não, sabe, porque é muita informação, mas, gente, de fato, ele vem para organizar as ideias, ele vem para nos apoiar, para sustentar essa melhoria, essa cadência de ações. Pensem só, são 4 grupos trabalhando ao mesmo tempo, 90 ações, 90 ideias, e a gente tinha que ter um controle de feedback, um controle do que estava acontecendo, enfim. Então, nosso quadro GDSM, ele ficou em uma lona enorme, do lado do quadro de emoções. E aí, lá a gente colocou o problema, que eram os 4 grupos, os problemas vinculados a salário e benefícios, processo, estrutura.
O objetivo, então, a gente trabalhar naquela escala de subir de 20% para 50% a taxa de adesão, tudo. O resultado, a gente começou a divulgar os indicadores de resultado que tem na plataforma, então, mensalmente, a gente imprimia e colocava ali. Os indicadores de processos, que na época eram 9, a gente colocava ali também os resultados mensais. E ali, mudanças do diagrama direcionador. Aquele diagrama que foi apresentado agora há pouco pelo HCL, a gente foi pintando de amarelo também, para a gente não se perder, não perder o foco. Se eu estou com uma ação que não conversa com o diagrama, talvez essa ação não precise ser efetivada nesse momento, né? O objetivo não somaria com a proposta do projeto no momento. Então, todas essas ações, a gente tinha um diagrama, como se fosse um livro de cabeceira mesmo, para que a gente analisasse e se encaixasse. Então, a gente foi trazendo e colocando em post-its mesmo. Então, as 3 estruturas do diagrama, né? Então, o que eram as ações que estavam sendo estruturadas. Lá em problemas operacionais, ver e resolver, o próprio Hudl, ele alimentava isso. Então, a torneira está estragada. Vai lá e coloca o post-it no ver e resolver. Eram coisas que era simples, não precisava de uma reunião para traçar alguma estratégia. E aí a gente foi colocando os problemas ali, coisas que surgiam na própria discussão do Hub. As soluções, então os grupos, quando eles se reuniam, ele pegava o post-it está falando sobre o sapato, que aperta do SESMIT, ele colocava ali o problema, colocava o que era o responsável. Então, o supervisor do SESMIT vai vir data de início e de término, ele vai vir no dia tal para falar com vocês sobre o sapato. E a cadeia de ajuda, quem que eram os setores responsáveis? A gente tinha um problema no ar-condicionado em cima, que o teto estava dando fungo, enfim, o teto lá. E aí, as pessoas começavam a reclamar, tipo, gente, olha isso daqui, tem 7 anos que isso acontece, ninguém está olhando para isso. E aí a gente trouxe nosso diretor-geral para falar, olha, isso aqui é uma estrutura estadual, o processo está há 7 anos correndo, então é construtora, o processo está assim. E as pessoas foram acalmando aquela, porque quando você não é informado, você gera fantasias, né? E a chance de conflito é muito grande. Então a gente foi amenizando isso. Os PDSAs, que aí eram situações que a gente precisava organizar ciclo de melhorias mesmo. Então, a escala, por exemplo, a gente está testando a escala. E aí jogava ali para o PDSA botão de pânico. Então, eu estou sendo agredida aqui e aí nada está sendo feito. Então, a gente eram ciclos de fluxos mesmo, né? Ciclos de melhoria. Como que isso era feito? Todos os dias não dava para fazer uma análise desse diagrama. Mas uma vez por semana, a líder, né, do projeto, eu me reunia com os 4 líderes dos grupos de trabalho para olhar esse diagrama como um todo. Diariamente, a enfermeira referência, ela ficava com essa parte do Hudl, ver e resolver, dessas ações, e aí a gente começou a traçar 3 tipos de Hudl. A primeira parte com a área assistencial, levantar os problemas, tinha até 10 horas da manhã para resolver. 10 horas da manhã não resolveu, a equipe assistencial passava para supervisão, tinha até as 14 horas para resolver. 14 horas o problema não foi resolvido, passava em nível de diretoria. E aí a diretoria era uma cadência de responsabilidades. E aí, uma vez ao mês, quando a gente atualizava os indicadores, a gente chamava a equipe. Gente, não demora. De você ficar falando assim, fala, nossa, mas a equipe vai ficar 2 horas parada. Não, era 15, 20 minutos, assim, você traçava todo o quadro, falou, olha, gente, semana que vem vai ter tal coisa, tudo. Então, as próprias referências, elas foram treinadas, capacitadas para nos apoiar e pegaram a causa mesmo, sabe? Elas mesmas articulavam com os líderes para estar deixando o quadro sempre atualizado, porque às vezes você não pergunta para o colega não sabe, mas o quadro informaria. E a equipe também sabendo que o quadro estaria atualizado. Pode passar?
foi basicamente que eu falei para vocês, a gente fazia análise crítica, né, do GDSM com a equipe, com a liderança, de forma semanal. O GDSM é diário, então a gente fazia com a equipe em loco diário, semanal com a liderança, e a gente até proporcionou para que os nossos diretores e gerentes, eles se organizavam e semanalmente eles irem participar de algum huddle, alguma clínica eventual para saber como é que estava. Isso foi algo que a gente conseguiu expandir. A necessidade do feedback estruturado, então você pode dizer que não tem como, não, nesse momento não pode, mas você precisa estar pautado, a equipe precisa saber que não tem como e por quê. E aí os novos post-its foram criando, a partir que as soluções estavam aflorando, novos post-its estavam vindo para o quadro, e aí as post-its que a gente achava que já tinha sido resolvido, eles voltaram a aparecer, então a gente percebeu que a primeira ação não foi efetiva, então ainda tinha gente perguntando de escala 12/36, perguntando de folga, então aquela forma não conseguiu alcançar todo mundo, vamos pensar em outra estratégia, aí a gente reuniu todo mundo no auditório mesmo, foi para o hospital todo. Então, os post-its que estavam voltando já era um termostato de falar o que está dando certo, estamos expandindo e o que não. As ações de ver e resolver lá no quadro de GDSM davam uma visibilidade, o post-it gritando ali, tipo, olha, não esquece de mim, não esquece de mim. O huddle das lideranças, né, que é aquela cadência de responsabilidades também. Pode passar. E aí a gente criou esse envelope aí do lado com as situações resolvidas, porque aí a gente ia tirando os post-its de lá e ia colocando para a gente não se perder numa forma de organização mesmo. E aí pode passar. Aí já dá para ver, tá vendo? Tinha mais inscrições lá no grupo de inscrições aí. Já tinha mais pessoas se inscrevendo, os grupos já estavam enormes, estava bom. E eu finalizo com o nosso propósito, que é quando você tem um objetivo, faz todo o possível para alcançar, quando suas segundas-feiras renovam sua energia, quando você sabe para onde está indo e o porquê, quando você tem uma grande motivação que te move para frente, quando cada dia tem um significado para seu sucesso. O propósito é saber o caminho que te fará feliz. Deixo uma última frase que, se não me engano, foi apresentado não sei se foi a Cristiana ou se foi o outro rapaz, que eu esqueci o nome, desculpa. Pode passar? Que a mudança é inquietante quando nos atinge e a mudança é emocionante quando foi feita por nós. Então, a gente percebeu que demandava mais tempo, as soluções. Nossa, era tão simples, eu como supervisora virar lá e resolver, mas não teria o impacto, sabe? Quando a equipe participa do negócio, o negócio ele toma força, a gente vê os profissionais se sentem valorizados, engajados, abraçam, às vezes não tão satisfeitos com a resposta, mas eles falam, nossa, é para um propósito maior e tá tudo certo. É isso, se vocês tiverem dúvida, não sei se eu passei do tempo, mas só agradecer mesmo o privilégio de compartilhar com vocês nossa experiência. Letícia, que maravilhoso, viu? Acho que, assim, ilustrou de uma... volta aqui, ó, tô pedindo de voltar no slide do propósito. Né, ilustrou de uma maneira assim muito real, muito bacana essa jornada. Tenho só a agradecer, eu vi as cabecinhas balançando aqui da equipe Sírio e espero que todos, né, que estejam aí tenham aproveitado aí, que é muito bacana, né, esse conhecimento de experiência dos outros, excepcional, agradeço mesmo, muito obrigada por compartilhar. E aproveitem para tirar as dúvidas agora, né, bebam da fonte. Isso aí, Fernando. Outra coisa que a gente pode fazer, gente, vocês viram que a Letícia fez um benchmarking com o Socorrão, né? Então, esses contatos, Letícia, se você me permitir, né, compartilhar o seu contato no grupo dos hospitais, né, se alguém quiser entrar em contato, aí eu vou fazer isso, já permitiu, perfeito. Ó, se puder compartilhar a rotina dos grupos, explicar novamente, eu agradeço. Dos grupos de trabalho? Isso. Inicialmente era semanal,
A gente organizou os 4 líderes, e esses 4 líderes foram definidos pelo próprio grupo. Depois do storytelling, eles já indicavam essas lideranças. E aí essas 4 pessoas começaram a participar das CIVs, das SAVs, porque como eles puxariam a equipe, eles precisavam, né, ter claro o propósito do projeto, o objetivo. E aí, semanalmente, eles se reuniam no repouso, eles colocavam no próprio diagrama direcionador, ou no próprio QPC, falavam, olha, reunião com um grupo de processos, sexta-feira, meio-dia. E aí as pessoas já sabiam que estariam lá no repouso, elas se reuniam para isso. Era 20, 30 minutos no máximo, porque senão a gente postergava muito e a gente não pode ter um impacto na assistência também. Então, a gente selecionava, gente, tem 3 post-its aqui. O post-it fala isso, isso e isso, e aí eles iam traçando soluções e discutindo. Né? Sobre a questão de, por exemplo, de computadores. Eles reclamavam muito que não tinha computador na bancada suficiente para os profissionais. E aí eles pensavam, vamos colocar computador nessas áreas aqui, vamos pedir para o cadista fazer um projeto entre os leitos, em todo o corredor da enfermaria. O outro falava, não, isso não é legal, não, vamos colocar nos carrinhos da enfermagem, tablets que pudessem. Então, eles iam discutindo. E aí, os grupos, à medida que os grupos foram crescendo, as soluções, e aí muita coisa foi caminhando, tipo, um grupo de salário tinha alguma coisa que interferia no grupo de processos, e aí eles iam compartilhando essas ideias, eles iam conversando entre si o resultado dessas reuniões, e aí essas reuniões passaram a ser quinzenais, à medida que foram sanando os post-its. As primeiras reuniões, elas ficavam muito nas discussões mesmo, e parecia que as coisas não desenvolviam, né? Então, depois que eles foram conhecendo os post-its, eles mesmos, eu sou do grupo de processos, então, para eu não ser pego de surpresa de qual problema que eu vou pegar, eles mesmos já iam lendo e eles já chegavam com propostas, sabe? Então, isso já agilizava um pouco mais essa discussão. E aí depois as discussões foram ficando quinzenais. Respondi? Era sobre isso? Perfeito, Letícia. Ótimo. Eu acho que a gente está no tempo, né, Tainá? Tainá? A Érica disse que sim. Gente, não sei se houve algo com a Tainá, mas a gente está no tempo de uma pausazinha de 5 minutinhos. Desculpa, Cris, desapareceu para mim a minha barra de tirar do mudo. Eu fiquei procurando. Sim, estamos na pausa de 5 minutos, eu peço desculpas. Então, a gente volta em 5 minutos, então, às 16h13. Pode ser? Pode. Letícia, muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso, viu? Dá um abraço em todos aí. Nós que agradecemos e vou pedir desculpa, vou me ausentar, que eu tenho outra reunião agora, tudo bem? Obrigada, gente. Compartilhem meu telefone, estou à disposição. Qualquer coisa podem contar comigo. Obrigada, Letícia. Obrigada, Letícia.
Oi, Cris. Oi, pessoal. Estamos de volta, então, da nossa pausa. Eita, estou aqui. Vou passar, então, a bola para ti. Beleza. Pessoal, eu assim, espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, os compartilhamentos de hoje. Acho que tem muita coisa bacana que dá para vocês visualizarem melhor, né, esses próximos passos. E justamente porque estava tão legal, a gente tem um pouquinho menos de tempo para essa apresentação, então, atenção, porque eu vou falar com um pouquinho mais de velocidade, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá? O que a gente vai trabalhar hoje? Alguém perguntou no final da apresentação da Letícia, as rotinas dos grupos de trabalho. E os PDSAs, que a gente viu na sessão de trabalho com o Fernando, né, são ferramentas para aprendizado da equipe de melhoria, e a equipe de melhoria vai auxiliar os grupos de trabalho a usar essa ferramenta. Por quê? Posso passar o próximo, Thay? A utilização dessa ferramenta, do PDSA, ajuda a criar a tal instituição que aprende, não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Mas ajuda as organizações na estruturação do processo de aprendizado. Por quê? É uma ferramenta que usa o pensamento científico, ele traz uma etapa que a gente faz a hipótese, né? A gente testa, a gente analisa, e dependendo do que aconteceu, isso que vai formar o nosso aprendizado. Então, é uma ferramenta extremamente potente. Não desanimem com o início do aprendizado, porque uma vez que aprende, fica muito simples e vocês vão rodar muito rápido, tá? Pode passar. E divertido como o exercício da moeda, né? Como o Fernando fez. Bem, mas entre propor mudanças e mudanças que realmente vão levar a melhorias, né? Tem uma etapa importante, que é olhar para os problemas, entender os problemas. Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, não sei se é verdade, já vi sim e não, mas que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, ele ia ficar 55 minutos entendendo o problema e 5 minutos tomando a ação. Pode passar? Então, voltando aqui no passo a passo dos grupos, né? Relendo os post-its, então cada grupo vai pegar os seus post-its, estudar esses post-its, né, estudo aprofundado, e é aí que a gente entra com algumas ferramentas, para então as ideias de mudança sugeridas, né, serem realmente mudanças que a gente chama de fundamentais, são mudanças que vão ajudar a modificar o ambiente. Pode passar? Que a gente vai passar muito rápido num passo a passo, mas isso fica disponível para vocês. Então, os grupos de trabalho em ação fazem a leitura dos post-its, escolhem um deles para começar a trabalhar, entendem por que será que esse problema acontece. É óbvio que tem alguns problemas que vão ser muito simples, tipo, os colchões estão desencapados, né? Os colchões do quarto de repouso estão desencapados. Vamos encapar os colchões. Então, isso não é algo complexo, é algo ver e resolver. Mas os problemas que a gente precisa entender, né? Então, tem algumas ferramentas que podem auxiliar vocês e os grupos de trabalho a fazerem boas soluções de melhoria, tá? E uma delas que a gente vai fazer hoje, para propor ideias de mudança e fazer os PDSAs, pode passar, é um mapeamento de processos. Vamos olhar esse gráfico aqui rapidamente, né? A gente pode propor soluções que vão ter força de intervenções, por exemplo, tem uma poça de óleo no chão, eu posso limpar o óleo, mas se eu vou entendendo esse problema, que é relacionado ao vazamento, porque a junta está frágil, porque não é uma boa junta, porque como é a política de compra, eu tenho vários níveis aqui de intervenção que eu posso resolver o problema para sempre, ou eu posso ficar sempre limpando o óleo. Tá? Então, o objetivo dessas ferramentas é o entendimento do problema para a gente propor boas soluções. Pode passar. E, para isso, eu trouxe um exemplo que foi de um outro hospital, pode passar? Foi o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, que é dos primeiros trabalhos, né, de um dos grupos de trabalho, pode passar, também participou do Reconectar 1, que era o grupo de trabalho Renovando o Cuidar, que tratava de processos de trabalho, tá? Então, uma das questões, né, dentro lá dos macrotemas,
eles queixavam um impedimento, era sobrecarga. Entendendo os impedimentos, eles chegaram tem questões de gerenciamento, de sobrecarga no horário dos banhos e também de encaminhamento de exames de imagem. Pode passar. E aqui é um exemplo de o que eles fizeram para resolver o problema, né, começar a resolver o problema dessa sobrecarga que era causada pela indisponibilidade dos colaboradores, que iam levar os pacientes para fazer exame e ficavam lá, presos. E aí sobrava para quem ficou na unidade. Não sei se isso acontece com vocês. E aí, esse era um impedimento. Como é que eles avaliaram isso? Então, eles escolheram isso, pode passar, e começaram a avaliar o problema. Ok, qual a demanda de exames diários? Quantos exames a gente tem realmente, né, de imagem por dia? Quanto tempo fica fora? Quanto tempo que o colaborador precisa ficar lá? Como isso afeta o cuidado dos pacientes? Por que que isso é frustrante? Então, o grupo de trabalho fez esses questionamentos. Pode passar? E aí, eles resolveram falar, ok, a gente não sabe, vamos olhar, vamos seguir os passos desse processo. E aí não precisa necessariamente de um sistema, de botar num fluxograma, não, tem muita informação que a gente, seguindo o passo, olhando, medindo alguns tempos, a gente consegue trazer excelentes informações. Pode passar? Então, eles seguiram, eles falaram, ok, o que precisa para encaminhar o paciente para o setor de transporte? O médico pede, a secretária de clínica encaminha, avisa da disponibilidade, o enfermeiro leva, providencia a maca, leva o paciente e traz de volta. Então, identificaram quais eram os passos que eles iam seguir. Pode passar? E eles fizeram um registro, pode passar, um registro do que eles viram seguindo esse processo. Está vendo? Que assim, do jeito que o grupo entendeu fazer. O médico solicita, se foi esse horário, se for outro, ou seja, eles acompanharam durante, né, eles fizeram isso durante um período e acompanharam esses exames, né, um ou outro ia lá e seguia um ou outro acompanhamento de exame. Pode passar? E olha que legal, eles chegaram a essa conclusão. O tempo de realização do exame era 21 minutos, mas tudo que vinha antes, desde buscar a maca, descer, ficar lá esperando a imagem, demorava no total 2 horas. Então, quando um colaborador saía da unidade com o paciente, demorava 2 horas, em média, para ele voltar. Pode passar? E aí, o que eles concluíram? Várias questões nesse processo, né, tinham oportunidade de melhorias. Algumas não estavam dentro da autonomia deles. Algumas eles iam ter que falar com níveis mais altos para resolução. Mas eles perceberam que na própria unidade, a gestão da programação dos exames de imagem, né, ela podia ser melhorada. Então, eles falaram, isso me traz uma ideia, melhorar a gestão da programação dos exames de imagem do dia. Pode passar? E eles, então, entraram... Eles, então, entraram... Pode seguir. Eles entraram resolveram, né, utilizar a ferramenta, vamos fazer um PDSA. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai fazer um quadro para uma gestão desses exames e das tarefas diárias, para, de repente, na hora que um desce, sobrou para o outro colaborador, mas esse colaborador já está envolvido em outra tarefa, ou seja, eles tinham uma ideia de que um quadro poderia organizar melhor isso. Pode passar? Recordando aqui o PDSA, né? Lembra que vocês trabalharam na sessão de trabalho, o PLAN, a gente planeja esse teste, o DO a gente só realiza, o STUDY eu avalio o que aconteceu, né, quando eu fiz o teste, o ACT eu vou tomar ação com o que eu aprendi, entre o que aconteceu, o que eu achei que ia acontecer no teste e o que realmente aconteceu. Pode passar? Esse próximo é um formulário que a gente chama de um processo padrão do PDSA. Então, ele tem aqui a etapa, quais são os pontos-chave e o porquê que é importante fazer dessa maneira. Então, esse material fica para vocês, equipe de melhoria, né, como um guia para fazer o planejamento do PDSA e a condução. Pode passar? Muito bem. A gente, infelizmente, não vai ter um tempo aqui de fazer juntos, né, pelos compartilhamentos de experiência, mas a ideia era vocês me ajudarem no chat a escrever esse PDSA juntos. Então, esse formulário, estou vendo que a Thaís chegou para frente, Thaís Deon chegou, não sei se é você, Thaís,
Padre Albino, né, Fabiana, estou vendo vocês aqui. O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu vou selecionar esses slides, tá? Do PDSA, vou encaminhar para vocês, a gente vai botar no Trello, vou botar também no WhatsApp, e eu quero receber um rascunho de vocês. Como que vocês fariam esse PDSA, tá? Como que vocês fariam? Então, é um exercício junto à equipe de melhoria, e a gente quer receber isso de volta, pode botar no cartão do hospital, né, ou no cartão do hospital no Trello, pode colocar também no WhatsApp, que isso vai estimulando um grupo e outro grupo, mas para vocês escreverem esse PDSA. Vocês vão fazer só o pleno, que é o planejar desse PDSA. Vocês não vão fazer o teste, porque essa não é uma situação de vocês, mas o mais importante é o pleno, o resto é muito simples, tá? Pode passar. Aqui é como eu fiz esse PDSA, acho que talvez vocês tenham ideias melhores do que eu, mas vou deixar esse slide para enviar para vocês quando vocês já tiverem feito de vocês, e aí a gente avalia. Pode passar. E aí, gente, esses testes, né, a equipe de melhoria junto aos grupos de trabalho vão caminhando até uma implementação. Então, esse aqui é fictício, é um exemplo de como caminharia esse teste do quadro para gerir esses exames desse hospital, né? Então, olha, começaram assim, que é esse PDSA que vocês estão escrevendo, testar o tamanho, o local e o conteúdo do quadro. Eles testaram num plantão dia, né, com um técnico e uma enfermeira diarista. Tinha ajustes, melhoraram, testaram com 2 técnicos, mais ajustes, testaram com o técnico da noite, testaram com todos os técnicos do dia. Você vê que vai ampliando, uma vez que a ferramenta vai ficando boa, a confiança aumenta e a gente vai aumentando o número de pessoas ou o escopo. Depois todos os técnicos da noite, depois ampliou para os técnicos todos, do dia e da noite. E para todos os diaristas e plantonistas. E aí, roda para implementar. Então, o PDSA vai se somando o aprendizado, os ajustes necessários, que cada um que vai participando do ciclo vai vendo, vai agregando ali um conhecimento e confiança de que a mudança vai resultar em melhoria. Ok? Acho que era isso. Me perdoem pela rapidez e vou passar a bola para vocês fazerem esse PDSA e a gente vai dar um feedback para vocês. Ok? Tá, e devolvo para você. Obrigada, Cris. Então, eu vou pedir para vocês agora, por favor, preencherem o link da avaliação da sessão. Eu vou deixar alguns segundinhos aqui, e aí a gente já vai dar continuidade para os próximos passos. Eu botei também ali no chat. Bom, então os nossos próximos passos, a gente está em clima natalino, clima de festas, né, já que essa é a nossa última reunião do ano. Eu vou começar então com essa novidade, porque nós não teremos a nossa sessão de trabalho do dia 22, foi uma votação no chat e no WhatsApp, a gente pediu para que vocês votassem, e se vocês gostariam de permanecer com a nossa reunião de sessão de trabalho no dia 22, ou se deveríamos continuar e encerrar esse ano, e então reagendar para janeiro. A votação da maior parte das pessoas foi para a gente cancelar a reunião do dia 22. Sendo assim, essa é a nossa última reunião do ano, e a gente vai se ver então em janeiro. Também não esqueçam que dia 16 é a data que fecha o MMZR3, então não esqueçam disso. Vamos continuar com a estratégia de engajamento nos grupos de trabalho, vamos promover também a primeira reunião do GT, então a gente encoraja muito vocês com que vocês façam essa primeira reunião do GT, dos grupos de trabalho. Atualizar o Trello, então o EP dentro do Trello, como a equipe Sírio mostrou no início da reunião, fazendo checkzinhos ali do lado. E o GDSN, então, para preparar, para compartilhar a experiência de vocês usando esse novo método que a gente ensinou para vocês. Enviar o QR Code na avaliação. Eu vou voltar, então, para o QR Code. Mais alguma coisa, pessoal, para os próximos passos? O PDSA, que eu acabei de... E o PDSA, verdade, Cris, desculpa. E o PDSA, que a Cris acabou de mencionar.
Isso, obrigada, Tati. Obrigada, Cris. Eu vou voltar, então, agora para os QR Codes. Obrigada a todos, um Feliz Natal, e eu vou voltar aqui com a lista de presença e a avaliação. Tenham um ótimo dia. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai estar aqui ainda mais uns 5 minutinhos. Por favor, sinta-se à vontade para botar no chat ou abrir o microfone se vocês tiverem alguma dúvida. Caso não tenha, a gente pode encerrar a sessão. Tá bom? Obrigada a todos. Ótimas festas, que vocês reponham todas as energias aí, e em janeiro a gente está junto de novo. Um beijo grande. Boas festas, pessoal. Forte abraço, beijo. Até Obrigada ano que por vem. esse ano. Vamos nos falando aí. Precisando, estamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tudo de bom, boas festas para vocês. Tchau, gente. Boa tarde, boas festas.